Bom dia, sétimo ano, bom dia, galera. A gente está começando aí a aula de hoje para fazer a correção da segunda parte da atividade, da página 20 à página 28, que o seu professor tinha pedido para fazer. Semana que vem tem uma atividade valendo nota. No final da aula eu explico ela para ir adiantando, já está agendada no sistema. Quem olha lá no sistema, no agendamento, já deve ter visto que seu professor já agendou lá a atividade, mas no final da aula eu explico o que é para não ter confusão, tranquilo? Na aula de hoje, peguem os cadernos de história, peguem a apostila, porque tem muita questão que tem que ser copiada e respondida na. Ai, amiga, então, assim, bora junto. Lá. Bora, amiga! Então, o quê? Da próxima vez que estiver conversando, estiver prestando atenção, cuidado. Vamos começar a fazer a correção da atividade e depois a gente pula lá para a explicação do trabalho que vai ser semana que vem, ok? A gente tira lá uns 10 minutinhos para fazer ali e tirar as dúvidas. Vamos lá. Quem é que pode ler a página 20? Para você ver que as pessoas estão prestando atenção na aula, né? Fica batendo papo, jogando e fingindo. Tá, isso tem um custo. Deixa para lá. Lembrando, eu cobrei essa semana os trabalhos. Muita gente não me enviou. Agora encerrou. Eu não vou aceitar mais, porque foram 2 semanas, na verdade, né, uma semana além do prazo para ser feito. Era para ter sido feito semana passada, estou cobrando. Pouquíssimas pessoas me enviaram atrasado. A atividade do capítulo 9, ok? As perguntas. Esther, você pode ler para a gente contatos, escambos e feitorias, que está em cima na página 20? Página 20. Durante a primeira metade do século XVI, o comércio de especiarias no Oriente, principalmente esse contexto, o território brasileiro tinha se preparado e carregamento de pau-brasil. E seu litoral de sua e com a presença estrangeira, a coroa portuguesa enviou a enviar seus guarda-costas entre 1526 e 1526. É o seguinte, isso tem a ver com o texto de baixo. Ele está falando que no primeiro momento o Brasil, como não era importante, qual era a ideia do Brasil? Aqui o Brasil, a gente viu que ficou desabitado, é a fase pré-colonial. O Brasil era vigiado com expedições guarda-costas que passavam só na costa do Brasil, costa do Espírito Santo, ali no litoral, via se não tinha invasão, depois o pessoal seguia para Portugal e ficava por isso mesmo. Nós vimos também que o Brasil era um local de feitorias. O que é feitorias, professor? Já expliquei isso. Era um local de armazenamento do pau-brasil, de outros gêneros ali, que o pessoal formava pequenas vilas e armazéns para poder guardar o produto para os índios fazerem o famoso escambo. A apostila pula isso, não faz uma atividade sobre escambo. Mas o que é escambo? Tem que saber isso na ponta da língua. Foi a troca do trabalho dos povos indígenas que cortava, armazenava, tudinho lá, para depois trocar esse pau-brasil, que era cortado aqui, com bugigangas, que eram anzóis, machado e outras coisas que para eles não tinham absolutamente valor nenhum. E o nome disso acabou recebendo o nome de escambo. Professor, até quando? Assim, 1530. É aí que vem a atividade embaixo, interpretando documentos. Ana, mas tava batendo papo, né? Então tá bom. Vamos lá. Quem é que pode ler para mim interpretando documentos? Depois eu chamo outra pessoa para a gente vai revisando para ir respondendo. Tá desculpada, Ana. Arley, você pode ler para a gente interpretando documentos? Sim, Arley. Tá, não, do jeito que você falou, não entendi o que você está falando, não. Interpretando documentos. Esse fragmento de texto no qual o historiador Capistrano de Abril comenta em seu livro Capítulos de História Colonial, publicado em 1907, apresenta o francês no litoral brasileiro no início da ocupação portuguesa do território.
desde a Paraíba ao norte até este, sente ao sul, o litoral estava ocupado por povos falando a mesma língua, procedentes da mesma origem, com os mesmos costumes, porém profundamente divididos em dois grupos. A si próprio, um chamava Tupiniquim e outro Tupinambá. Porque os Tupinambá se aliaram constantemente aos franceses e os tiveram essa famosa não consta na história, mas o fato é incontestável e foi importante. Durante anos ficou indeciso se o Brasil ficaria pertencendo aos império portugueses ou aos mares franceses. Gente, eu já expliquei isso. O Capistrano de Abreu escreveu esse livro em 1907, ou seja, 400 anos depois do início da colonização. O professor, ele estava lá? Lógico que não estava. Mas ele está escrevendo aquilo que ele sabia sobre os povos indígenas. Galera, eu já expliquei isso. Para os povos indígenas fazia diferença fazer ali o escambo com os franceses, com os holandeses, com os ingleses, com os espanhóis, com os portugueses? Não! Para eles era tudo a mesma coisa. Eles se aliaram aos europeus de acordo com seus interesses. Eles se aliaram ali de acordo com a afinidade. Eles faziam comércio com quem eles queriam. Imagina os portugueses tentando explicar que a terra deles, dos indígenas, olha só que doideira, se coloca na posição dos indígenas. Imagina os portugueses tentando explicar para os indígenas que estavam aqui há milênios que a partir de agora eles não podiam fazer comércio com quem quisesse, não poderiam trocar com quem quisesse. Isso não fazia sentido para os povos indígenas. Isso aí é uma tremenda ideia de que, na verdade, os portugueses acreditavam que eles eram o dono supremo aqui do litoral brasileiro, do território aqui. Lembra do Tratado de Tordesilhas, né? Só da metade. Mas os indígenas, para eles não se importavam. Se alguém chegasse aqui e trocasse com eles espelho, bugiganga, roupa, anzol, machado, faca, para eles era a mesma coisa trocar com os portugueses, com os franceses, com os holandeses, porque eles eram donos da terra, eles poderiam fazer o que quisesse. Então eu quero que vocês entendam isso. Os povos indígenas estavam aqui há milênios, aproximadamente 12 mil anos. Tem gente que fala que até 15, 20 mil anos. Então coloca na cabeça dos povos indígenas que agora eles têm que obedecer o povo que acabou de chegar aqui. Não faz sentido. Para eles não fazia sentido. Ok? E Arley, você pode ler primeiro para a gente então? E Arley sumiu. Betânia, você pode ler pra gente? Desculpa, professor, eu tinha mutado meu microfone, que eu acabei falando que o microfone estava ligado. De acordo com o Capistrano de Abreu, havia dois povos indígenas que habitavam o litoral brasileiro, no início da colonização portuguesa. Que povos eram esses? Tupiniquim e Tupinambás. Que, por acaso, na aula do capítulo sobre os povos indígenas, para quem não lembra, eu falei que foram os primeiros a terem contato com os portugueses, com os europeus aqui na costa brasileira, ok? Isso aí nós vimos naquele mapa que nós fizemos. Podster, vai lá. B. Então, B. Como era a relação entre eles? Bem dividida, já que um se aliou aos portugueses e o outro aos franceses. Boa, olha só. Tira da cabeça que sua professora te ensinou lá sobre os povos indígenas do Brasil, que todos eram bonzinhos, todos ali viviam em harmonia. Não era bem assim, galera. Os povos indígenas entraram em conflito. Nós vimos que não era essencialmente por ouro, por prata, por comércio, porque eles não conheciam isso. Os povos indígenas entraram em conflito muitas vezes por vingança. Um grupo encontrou o outro caçando na mesma região, matou um membro do outro grupo jurava vingança. E assim acontecia. Os povos indígenas, essa coisa que foi criada no Brasil, que os povos indígenas eram todos bonzinhos, todos maravilhosos. Não, havia guerras constantes. Os botocudos que viviam aqui no norte do estado eram temidíssimos, principalmente os antropofágicos que nós vimos lá, que comia carne humana para absorver o espírito das pessoas. Eles eram super temidos. Então essa coisa que os indígenas eram bonzinhos é lenda. Então a letra B é para você colocar o seguinte, que esses dois povos viviam em constante conflito.
Como Capistrano de Abreu afirmava, esses povos, tupiniquins e tupinambás, eles viviam guerreando, lutando entre eles. Era até uma tradição, ok? Então, os povos indígenas que não eram todos bonzinhos, lindos, maravilhosos, como nós vemos o pessoal desenha nos filmes e séries pra gente. Eles lutavam, igual acontecia na Europa e outros povos também, não tem nada a ver. Esther, 2. De acordo com de relações entre esses povos indígenas, europeus, franceses e portugueses que chegaram à costa brasileira. Galera, como é que era a relação entre eles? Olha só, o Tupiniquim se aliou aos portugueses. Porque ele gostava dos portugueses, professor? Não, porque ele era inimigo do quem? Do povo tupinambá. Então, como os portugueses tiveram contato com os tupiniquins falaram, olha, vamos fazer uma aliança aqui para lutar contra o outro povo? Beleza. Do outro lado, o Tupinambá ficou isolado. E os franceses chegaram onde hoje é o Rio de Janeiro. O que eles fizeram? Olha aqui, ó, povo francês, povo da Europa. Você pode aqui fazer uma aliança com a gente para enfrentar o nosso inimigo? Então, isso que foi feito. Na verdade, o povo tupiniquim se aliou aos portugueses, os tupinambá aos franceses. O que os europeus fizeram? Eles perceberam a rivalidade entre os dois grupos e estimularam esse conflito. E cada um acabou se aliando ao outro. Galera, se você, não sei se você, quem gosta de jogo de combate, de guerra, sabe, é mais fácil você conquistar o inimigo quando você divide ele. Se o povo tupiniquim tivesse feito uma aliança com o tupinambás para enfrentar os portugueses, para enfrentar os franceses, nossa, a história teria sido outra. Mas os portugueses e franceses, quando chegaram aqui, eles observaram aquele conflito e tiraram proveito disso. Cada um se aliou ao tupinambá e ao tupiniquim para que eles pudessem conquistar o outro povo. Ou seja, dividir para conquistar. É mais fácil. Dividir para conquistar. Eu até coloquei na resposta número 2. Os europeus se valeram desses conflitos entre os povos a seu favor. Como? Para forjar alianças locais, a fim de facilitar a conquista dos povos nativos. É mais fácil dividir para conquistar. Entendeu a ideia? Eles estimularam os conflitos para estar se alinhando esses povos e conquistando um ou outro. Aí quem vai levar vantagem, vou dar um spoiler logo, tá? Vai ser os portugueses, porque os franceses vão ser expulsos do Brasil. E lógico, os tupinambás vão ficar meio ali sem apoio. Betânia, você pode ler a 3 para a gente, fazendo favor? Bom dia, professor. Tá me ouvindo? Bom dia. Estou ouvindo. A raça brasileira no início da colonização portuguesa era efetivamente Portugal. Justifica a resposta. Eu coloquei que não, francês está habitando o território. Deu uma falhada no final, Betânia. Hoje tá difícil, hein? Tá todo mundo com conexão. O finalzinho deu uma falhada. Você colocou que não. E por acaso tá certo. Eu entendi, mais ou menos, até onde parou. Professor, segundo a visão de Capistrano de Abreu, você pode falar que o litoral brasileiro era controlado pelos portugueses? Por favor, coloca não. Quem colocou sim, tinha perdido uma questão fácil. Professor, por que é não? Porque o texto está falando de Capistrano de Abreu que os franceses, eles estavam aqui fazendo uma aliança com quem? Com os tupinambás. Se você está vendo um povo inimigo fazer aliança com um povo indígena aqui no litoral brasileiro, quer dizer que Portugal não tinha o controle sobre o litoral. Professor, mas a gente acabou de ler que as expedições guarda-costas tinham a função de vigiar o litoral. Galera, era uma expedição por ano, ou então por meses, 6 meses. Imagina que um povo chegava aqui no meio desse intervalo, eles ocupavam o litoral. Os franceses vão ocupar a região onde hoje é o Rio de Janeiro, e depois vão subir para a região onde é São Luís, lá no Maranhão. Depois, os holandeses vão invadir. O Espírito Santo vai ser atacado pelos ingleses, se não me engano, pelos holandeses. Olha só. Então, quer dizer que os portugueses tinham o efetivo controle do litoral do Brasil? Não, não tinha. Mesmo com as expedições guarda-costas, era comum a invasão de povos estrangeiros que não concordavam com o Tratado de Tordesilhas. Eu não coloquei essa resposta gigante que ia ficar muito grande. Então, vamos lá. Segundo o cronista, haveria dificuldade em provar que os portugueses dominavam o litoral, vírgula, pois os franceses estavam aqui presentes constantemente.
vírgula, invadindo o litoral. E você pode até complementar aí, coloca complementar. Franceses, ingleses e holandeses não respeitavam o Tratado de Tordesilhas. Eu esqueci de colocar isso, coloca lá, no final depois do ponto. Franceses, holandeses, ingleses não respeitavam o Tratado de Tordesilhas e passaram a invadir as colônias da Espanha e Portugal aqui na América. Inclusive, também atacavam no mar. Os corsários atacavam no mar, lembra? Para roubar os carregamentos de ouro e de prata que saía da América Espanhola. Para roubar o carregamento de pau-brasil. Sim, do pau-brasil. Roubar esse carregamento em alto mar. E muitas vezes ocasionava conflitos e guerras. Ok? Dúvidas? Tem um QR Code aí no cantinho, que é a realidade aumentada, que mostra aí essa do litoral brasileiro. É legal. Se você tem um programa se você tem um QR Code lá do positivo, você coloca em cima que é legalzinho para ver. Podemos passar? Dúvidas? Podemos ou não podemos? Vamos chamar uma pessoa diferente aí para ler. Gabriel Silva. Você pode ler o Organiza as Ideias da página 22, fazendo um favor? O microfone está funcionando? Aí começou agora. Tá, beleza. Eu espero que o microfone tenha acertado. Daniel, você pode ler pra gente? Só ler. Eu vou dando a resposta, não tem problema não. Sim, Daniel, você. Débora, você pode ler pra gente? Então tá bom, não tem microfone. Letícia, você consegue ler pra gente? Hoje tá difícil. Esther, então lê a A pra gente, fazendo um favor. Estudamos os motivos que levaram os portugueses a promover a administração do Brasil. Os portugueses iam mostrar para comercializar o governo muito pimenta. A primeira é pimenta, letra A. Letra B, Betânia, lê pra gente. Tem o seu CN na cor D. Essa é a origem da denominação atribuída a A. Letra B é brasa, cor de brasa, ok? O cerne, o que é cerne? É o centro do pau-brasil. É uma cor meio alaranjada, quando tá pegando fogo fica meio alaranjada, não fica amarelo. Esse aí é o cerne do pau-brasil, ok? É brasa. Yarley, lê a letra C pra gente então. Se é riqueza que os portugueses esperavam encontrar em nossas terras. Ouro. Com certeza era o ouro, mas não foi encontrado a letra C. Letra D. Esther. O Brasil era muito apreciado pelos europeus para a decoração das casas, porque permitia a fabricação de mobílias finas e reflexos genitais. Correto. O pau-brasil não era utilizado só para tirar a cor avermelhada. Era também para tirar mobílias. Era para fazer mobílias. Para fazer também até barcos era utilizado, ok? Fazer mobílias. Depois, Betânia, letra E. O Brasil ainda era utilizado na fabricação de caravelas. Sim, caravelas, barcos em geral. O pau-brasil, para você fazer um barco de madeira, a madeira tem que ser flexível e resistente.
E o pau-brasil tinha essa característica. Então você poderia fazer uma mobília, uma mesa, poderia tentar fazer uma cadeira, e também servia para fazer o quê? Um barco, para você fazer aquela chapa arredondada, ok? Era altamente resistente. E Arley, F. O produto que era utilizado pelos portugueses a troca do pau-brasil, juntamente com os demais produtos, fazem a denominação genérica de bugiganga. O que não? Anzol. A apostila não fala muito disso, pula, mas é anzol. Imagina os indígenas que tinham que flechar o peixe lá no lago, no rio. Agora você consegue jogar lá a linha e pegar com facilidade. Joga o cipó e pega com anzol. Era uma facilidade para eles, uma bugiganga na Europa, que para aqui, para a gente, era uma facilidade, para os povos indígenas, ok? Sem julgar se era mais ou menos especial, se era bugiganga ou não. Mas facilitava a vida dos indígenas, como um machado para cortar uma árvore. Adiantava o tempo dos indígenas. Letra G, Esther. Nação a troca de um produto ou vários utilização de moedas. Escambo. Era a troca do trabalho dos indígenas pelo corte, armazenamento e carregamento do pau-brasil nas caravelas. Em troca, eles recebiam as bugigangas. Tem que lembrar disso, cai direto, hein? Depois, Betânia, H. O Brasil era ainda usado por vermelha. Deu uma travada. Travou muito. Mas tá beleza. Eu leio. O pau-brasil era ainda usado na Europa para tingir na cor avermelhada. Tecido. Essa cor avermelhada era muito valorizada na Europa. Era utilizada nas cortes. Era uma cor difícil. Por incrível que pareça. A cor de brasa foi muito valorizada. Foi quase uma especiaria na Europa. Hoje é uma coisa comum. É um corante comum que você compra em qualquer armarinho. Mas era extremamente valorizada pela nobreza. E por último, Yarley. I. Região do Brasil onde estavam localizadas as matas de pau-brasil. Litoral. No litoral brasileiro, que por acaso hoje quase não existe mais. Se eu estivesse na sala de aula, se eu não me engano, quando eu comecei a dar aula no Castro Alves, tinha uma muda de pau-brasil na escola. Quando você passa naquele caminhozinho ali, ó, entre onde fica a secretaria e para você chegar ali na lanchonete, tinha uma muda de pau-brasil, tinha até o nome dela ali. Eu não sei se tem mais, eu prometo todo ano ver, esse ano não tem como, né? Mas deixa para depois, quando a gente voltar na sala de aula a gente vê. Página 25, prepara a mãozinha. Página 25, organize as ideias. Antes de avançarmos nos estudos do Brasil Colônia, vamos retomar alguns elementos de administração imposta pela metrópole em nossas terras. Para isso, faço o que se pede a seguir. Número 1. Por quais razões o governo português decidiu efetivar a ocupação e a exploração das terras da sua colônia na América? Traduzindo, por que depois de 30 anos o Brasil foi ocupado? Galera, tem que fazer a relação com a queda do comércio com as ilhas. Professor, eu não fiz. Sua resposta sempre está incompleta. Betânia, pergunta pra gente, qual foi a dúvida? Pode perguntar, galera, não é só copiar, não. Pergunta, Betânia, pode falar qual foi a dúvida. Tá, então vamos lá. Quem teve dúvida na pergunta? Tranquilo. Vamos fazer então de novo. A verdade é que a pergunta da número 1 é o seguinte: por que depois de 30 anos o Brasil foi colonizado? O Brasil ficou sem ser colonizado de 1500 a 1530, na fase chamada pré-colonial. Pouquíssimos núcleos aqui, pouquíssimas vilas viviam como indígenas, as feitorias que ocupavam o litoral para pegar o pau-brasil e partir para a Europa, e o Brasil não foi ocupado. Professor, por que os portugueses, então, resolveram, do nada, ali ocupar o Brasil? A primeira parte da resposta é por causa da queda do comércio nas Índias, no Oriente. O caminho do périplo africano para se chegar nas Índias, que o Vasco da Gama fez lá, que nós vimos, já não compensava mais.
Porque havia concorrência de países estrangeiros no comércio de especiarias. Então, o comércio com o Oriente começou a dar menos lucro e não compensava você mandar navios numa viagem perigosa, fazer o périplo africano para chegar na Índia. Não compensava. Você ia gastar muito dinheiro e o lucro não ia compensar, não ia ser muito o quê? Certo. Então, Portugal resolve fazer o quê? Justamente investir na colonização do Brasil. Por quê, professor? Eles queriam ocupar o território para não deixar invasão, eles achavam que poderiam ter ouro e prata, e, ao mesmo tempo, eles queriam efetivar aqui a ocupação do território, colonizando. Entenderam a ideia? Colonizar o território. Senão, de repente, os ingleses poderiam ter invadido o Brasil, os holandeses poderiam ter invadido e tomado o Brasil. Ou então, os franceses, que invadiram o Brasil 2 vezes, poderiam ter tomado. Então, o que Portugal faz? O comércio da Índia entra em crise e aqui no Brasil há a esperança de encontrar ouro e prata. Aqui no Brasil tem a esperança de você impedir as invasões estrangeiras e também buscar lucro com outros meios, tipo depois vai ser o açúcar, ok? Eu vou ler as perguntas aí. Então, qual foi a resposta do seu professor na número 1? Porque o comércio com o Oriente passou a ser menos lucrativo, vírgula, além de haver ameaças frequentes de outros reinos que faziam contrabando no litoral da colônia, vírgula, como os franceses, ponto. Os espanhóis encontraram ouro e prata em suas terras, o que estimulou a busca por metais preciosos na colônia portuguesa. Ou seja, era melhor você investir no Brasil, que era bem mais perto, do que você ir lá na Índia numa viagem perigosa que de repente não ia dar lucro. Aqui poderia encontrar ouro, aqui o território poderia ser perdido devido às invasões estrangeiras. Então, o que eles resolveram fazer? Em 1530, vamos efetivar a colonização. Essa que foi a ideia da número 1. Professor, você não colocou isso tudo na resposta, porque a resposta vai ficar muito grande. Se você quiser complementar aí, beleza. Deixa eu ver o que o pessoal colocou aqui para mim. Letícia. Tá, eu entendi. Letícia colocou aqui para mim no privado que o comércio com a Índia entrou em crise e o Brasil, que era um plano B, foi posto em prática. Tá, não deixa de ser correto esse termo. Mas você tem que ter noção do que é o plano B. O que é o plano B? Efetivar a colonização do Brasil para não perder o território e também tentar encontrar mercadorias, encontrar ouro e outros produtos que dessem um altíssimo valor comercial. Ok, Letícia? Não pode esquecer isso, hein? Sim, Letícia colocou que também havia ameaça estrangeira, sim, dos franceses. Com certeza, eles invadindo, holandeses, ingleses. Betânia, tirou a dúvida? Se não, pergunta. Só abrir o microfone e perguntar. Eu tenho que tirar a dúvida agora. Ok? Entendeu? Eu não tirei ou eu tirei a dúvida? Ficou confuso. Tá valendo, beleza. Então vamos lá, Betânia, me ajuda aí. Lê a número 2, fazendo favor. E que o sistema de capitanias hereditárias como uma forma de privatização da administração brasileira. Não. Pode falar. Eu coloquei que ele foi dividido em 15 lotes entregues a 2 donatários. Esses donatários, eles eram de casa do rei. E Falhou no finalzinho, Betânia, mas sua resposta é correta. Professor, o que é privatizar alguma coisa? É pegar alguma coisa pública e tornar particular. Exemplo, quando seu pai viaja, já falei isso, ele tem que pagar pedágio. Ok? Os aeroportos, que eram públicos, hoje em dia você tem que pagar uma fortuna para viajar, porque quem administra são empresas particulares. Ok? Então tem essas coisas. Um parque, quando o parque aqui não está sendo cuidado, passa para iniciativa privada. Você pode até entrar de graça, mas às vezes você tem que pagar. Então, tudo que é aquilo que é público e vira particular é privatizado. Então, vamos lá. O que aconteceu? Depois dos primeiros 30 anos, quando Portugal começou a colonizar o Brasil, o custo ia ser muito caro. Colonizar o Brasil ia ser muito caro.
Martim Afonso de Souza veio com 400 pessoas em 1530, só que, vamos falar a verdade, foi muito difícil a colonização. Ele trouxe o primeiro gado, ele trouxe os cavalos e trouxe as primeiras mudas de cana-de-açúcar, ok? Só que durante 4 anos, patinava a colonização no Brasil, não se desenvolvia. O grande mérito dele é fundar São Vicente e Santo André da Borda do Campo, que vai dar origem ali ao estado de São Paulo, é onde começa a colonização do Brasil de verdade, ok? Não pode esquecer isso. Professor, então o que o governo português fez? Após 4 anos com Martim Afonso de Souza aqui, eles resolveram dar um upgrade, melhorar a colonização. Como? Privatizando a colonização. A partir de agora, não é a coroa portuguesa que vai colonizar o Brasil. São pessoas particulares, são fidalgos de extrema confiança do rei português, que vão vir com seu dinheiro e vão investir nas capitanias. Professor, o que são as capitanias hereditárias? São grandes lotes de terras, são 15 lotes que foram dados a 12 donatários e esses donatários tinham que investir o dinheiro do próprio bolso, para você estar ocupando o território e gerar lucro para a coroa portuguesa. Foi por isso que se fala que as capitanias hereditárias foi uma privatização da colonização. O rei português não queria botar dinheiro, passou para os fidalgos, para os capitães donatários, que investiram aqui muito dinheiro. E é daí que vai sair a pesquisa dos senhores, que eu vou explicar hoje, mas eu vou liberar semana que vem, sobre como aconteceu a colonização do Espírito Santo, ok? É daí que saiu a ideia. Letícia colocou aqui que as capitanias começaram, pois, a alto custo levaram ao abandono da fórmula e adotaram as capitanias. Correto. Que são 15 lotes que passavam de pai para filho. Por isso que a capitania hereditária passava de pai para filho. Beleza. Ok. Tranquilo? Depois, 4. Esther. Você pode ler? 4 não, 3, perdão. 3. Quais eram os deveres do donatário no Portugal? Os deveres das terras. Travado, Esther. Hoje está ruim. Hoje está ruim a internet. Vamos lá. Se voltar depois você responde. Quais eram os deveres dos donatários? Colonizar a terra, procurar riquezas. O que é riqueza? Ouro, prata. Eu não coloquei, mas coloca. Colonizar a terra, procurar riquezas como ouro, prata, metais preciosos, diamante. Cuidar do litoral para as invasões. Mas quais são as outras que você poderia colocar? Aplicar a justiça, catequizar os índios. Ou seja, o capitão donatário tinha um monte de obrigação. Colonizar o território, defender o território, procurar e gerar riquezas, como metais preciosos, cana-de-açúcar. Aplicar a justiça, porque ele tinha que aplicar que ele era aqui a autoridade máxima na capitania. Catequizar os indígenas, olha só, apoiar a igreja católica, os jesuítas. O cara tinha um monte de obrigação. Olha só, e qual era o direito deles? Receber parte do lucro que era gerado na capitania, para tudo. E além de fazer o quê? Passar a capitania para o seu filho. Então ele poderia receber parte do lucro, se gerasse lucro, e passar a capitania para o seu filho. Esses eram os direitos. Professor, então vamos lá. Quantas capitanias deram certo? Só 2, São Vicente e Pernambuco. Então quer dizer que essa ideia de gerar lucro é mais ou menos um mito. Professor, aonde teve lucro real? Aonde gerou lucro para a coroa portuguesa? Aonde o capitão donatário gerou lucro? São Vicente e Pernambuco. E as outras capitanias, professor? Patinavam. Não é que elas não geravam lucro, mas não justificavam o quê? Uma colonização que era tão cara. Nós temos episódios aqui, tipo do Vasco Fernandes Coutinho, que colonizou o Espírito Santo e aplicou todo o seu dinheiro aqui. E acabou sendo até mal visto lá em Portugal, porque a colonização do Espírito Santo aqui era difícil, era complicada. E o cara perdeu tudo. Então tinha capitão donatário que aplicou tudo aqui no Brasil e não obteve lucro. O cara tinha um monte de obrigação e ele só tinha alguns direitos, que era receber parte do lucro que ele tinha que gerar, porque ele tinha que dividir com Portugal,
E também ele tinha que passar as capitanias para os seus herdeiros. Não podia vendê-la. Ficava ali, ó, eternamente. O cara resolveu desistir. Não está dando lucro. Professor, eu posso? Não pode, porque isso vai passar para o seu filho. Você não pode alugar, você não pode vender, você pode devolver para a coroa portuguesa, mas é um sinal de fraqueza, porque você é um homem de confiança do rei, e você vai devolver a capitania que o rei te deu? Não, não vai. Então era até uma questão de moral também, ok? O cara tinha um monte de obrigação, colonizar a terra, defender o litoral, procurar riqueza, aplicar justiça, pagar os impostos, tinha que catequizar os indígenas. E qual era o direito dele? Dividir parte do lucro com Portugal e passar as capitanias para o seu herdeiro. O rei português ficava lá de boa, só olhando, e recebendo seus impostos. Só duas deram certo, São Vicente e Pernambuco. Foi extremamente difícil, ok? Sim, Betânia, eram várias obrigações e só 2 direitos. Pouquíssimos. Fazer o quê? Podemos, então? Já copiaram aí? Podemos passar para 4? Copiaram? Copiaram? Beleza, então, hein? 4. E Arley, lê pra gente fazendo, por favor, a 4. 4. A instalação do governo geral acabou com o sistema das capitanias hereditárias. Explica sua resposta. Não, pois o governo geral ainda era auxiliado de competentes. Boa, Yarley. Muito bom. Galera, não caia nessa pegadinha. Não caia. Professor, as capitanias hereditárias acabaram quando o governo geral foi criado? Não, não foi. Em 1548, as capitanias hereditárias começaram em 1534, ficaram lá 14 anos. Não deu muito certo. O que o governo português fez? Centralizou a administração com a criação do governo geral. Professor, qual era a ideia do governo geral? Centralizar a administração e, a partir de agora, os capitães donatários não respondem diretamente ao rei. No meio do caminho fica quem? O governador geral, que vai se comunicar com os capitães para tentar viabilizar uma melhoria na economia, uma melhoria na defesa, uma melhoria ali na gestão, na administração. Então, não, o governo geral não acaba com as capitanias hereditárias e um monte de gente cai nessa pegadinha. O governo geral era uma outra instância administrativa. Ela tinha o objetivo de auxiliar e fiscalizar as capitanias hereditárias. Assim, a função primordial era centralizar a administração, que estava na mão dos donatários, e a faziam praticamente sozinho. Ok? Professor, vou falar uma coisa aqui, mas é verdade. Às vezes, tipo aqui no Espírito Santo, os índios atacavam direto a colônia lá em Vila Velha, na prainha, Vila Velha. E o pessoal teve que fugir para a Vila da Vitória, onde fica a Vitória. Às vezes, era mais fácil você ter que pedir ajuda a Portugal, mandar o navio lá 2 meses, do que você mandar uma pessoa ir lá na capitania do Rio de Janeiro pedir ajuda. Por quê? Olha o perigo, os indígenas, estrada, floresta. Então era extremamente difícil você administrar a capitania. Você estava praticamente sozinho. Isso acabou com o governo geral, que centralizou a administração, auxiliava os capitães donatários, tentava gerar lucro, e os capitães agora não estavam mais sozinhos. Essa que é a ideia do governo geral, ok? O primeiro governante foi o Tomé de Souza, escolheu a Baía de Todos os Santos, Salvador, como sede do governo. Foi aí que foi a nossa primeira grande mesmo capital, ok? Não era mais Porto Seguro. Sim, Letícia está me perguntando. Mas as capitanias não acabaram, pois eram passadas de pai para filho. Não era só isso, ô Letícia. Não era interessante acabar com as capitanias. Por quê? Porque as capitanias, na verdade, elas ajudaram a colonizar o litoral brasileiro, com muita dificuldade. Então, a questão não era só passar de pai para filho. A questão era que as capitanias, elas auxiliavam a, por exemplo, vigiar o litoral. Então, não era bom você acabar com elas. Porque se você acaba com as capitanias, volta todo mundo para Portugal. E aí? Quem é que vai defender o litoral? Quem é que vai fazer a cana-de-açúcar? Entendeu, Letícia? É um problema muito mais grave. Podemos ir? Página 15. Essa aí deixa que eu faço. Página 15 não, página 26. Pesquise sobre a Câmara de Vereadores de sua cidade e responda as questões do seu caderno.
Qual é a função dos vereadores? Está aí na tela. Os vereadores têm a função de propor projetos de lei dentro do Estado, dentro do município, que sejam discutidos e votados com o objetivo de melhorar a vida da comunidade municipal. Então é o seguinte, o vereador pode abrir um posto de saúde? Não. Pode reformar uma escola? Não. Ele propõe lei ao prefeito para fazer isso, ok? E está na época agora de prefeito e vereador ficar batendo nas costas do seu pai e da sua mãe, prometendo um monte de coisa. Não. Ele não pode botar um posto policial, ele não pode reformar uma escola, ele não vai criar um posto de saúde. Ele tem que propor uma lei para o prefeito e o prefeito faz, ok? Qual é o tempo que dura o mandato deles? 4 anos. Mandato de 4 anos. 3. Para ser um vereador no Brasil, quais são as exigências agora? Ser alfabetizado, estar no pleno exercício de direitos políticos, estar afiliado a um partido político um ano antes da eleição, ter o domicílio eleitoral no município, então o cara não pode se candidatar a vereador em Vila Velha se mora em Cariacica, estar quite com a justiça eleitoral, ter no mínimo 18 anos, que é a idade limite, 18 anos completo na candidatura, e certificado de reservista somente para os homens. Somente para os homens, ok? Tia Wagner está falando que a trilha de redação aparece com o nome de língua portuguesa e ela foi reaberta para os alunos que estão devendo. A trilha de redação reaparece com o nome de português, mas ela foi reaberta para quem está devendo atividade, igual comigo. E ela enviou a mensagem falando que a trilha já foi feita por algumas pessoas, então é para fazer a trilha, ok, Arley? Fechou? Tá avisado, hein? É a repescagem, para quem não fez. Página 28. Página 28. Número 1. Neste capítulo você estudou sobre o início da colonização portuguesa. Agora chegou o momento de revisar o que aprendeu. Vamos lá. Quanto à colonização portuguesa no Oriente, é correto afirmar? Letra C. Caracterizou-se pelo comércio de especiarias e artigos de luxo realizado em entrepostos comerciais e protegido por fortalezas e feitorias. Página 28, número 1, letra C. 2. Analise a afirmativa se é verdadeira ou falsa e depois corrija no seu caderno. Vamos lá. Portugal buscou efetivar as terras de sua colônia após a descoberta de ouro e pratas nelas. Número 1 é F. Professor, e como é que eu corrijo ela? Porque Portugal não encontrou ouro e prata quando descobriu o Brasil e não teve interesse na colonização nos primeiros 30 anos. Repetindo, 2, número 1, falsa. O Brasil não encontraram, os portugueses não encontraram nem ouro nem prata e nos primeiros 30 anos o Brasil ficou abandonado. Segunda da número 2. O governo português dividiu a colônia em capitanias hereditárias. Ponto. Porém, com o fracasso das capitanias, esse sistema foi substituído pelo governo geral. Errado, é pegadinha, é falso. O governo geral não eliminou as capitanias hereditárias. Ela, muito pelo contrário, auxiliou a administração das capitanias. Então, a segunda da número 2 também é falsa. O governo geral não acabou com as capitanias hereditárias. Auxiliou a administração centralizando. Ok? 3. Sobre a organização da política colonial estabelecida no Brasil Colônia, relacione as duas colunas. Já botei aqui embaixo a sequência. A sequência ficou C, G, D, E, B, F e A. C, G, D, E, B, F e A. Ok? Tranquilo? Professor, o que você quer semana que vem? Só vou dar um aviso antes da live cair. Semana que vem tem uma pesquisa, trabalho, escrito, sobre a colonização do Espírito Santo com Vasco Fernandes Coutinho. Da chegada dele aqui até a transferência para a capital Vitória. Quem já quer começar olhando, pode começar a pesquisar. Pesquisa sobre a colonização do Espírito Santo, da chegada de Vasco Fernandes Coutinho até a transferência para a capital Vitória. Com capa, referência, imagem, vocês vão ter uma semana para fazer, de segunda-feira, e tem que enviar para mim até sexta-feira. Já está agendado. Quem quer começar, já pode começar a pesquisar, vai estar liberado a partir de segunda-feira, ok? E outra coisa,
Semana que vem, caderno de atividade na aula de quarta-feira. Caderno de atividade, capítulo 10, quarta-feira. E tia Wagner já avisou.